Bom dia a todos. Infelizmente, meu português está ainda evoluindo, então vou trocar para inglês. Então, é um prazer para mim e para estar aqui em Curitiba, especialmente em relação à atividade. Muito obrigado aos organizadores e os participantes para nos darem esse tempo. Temos 15 minutos para dar a nossa perspectiva daquilo que nós percebemos como sendo o potencial nos campos digitais e conectados e os desafios que têm que ser superados. Vamos continuar, mesmo que o slide não troque. Então, um pouco de histórico sobre nós. Nós somos uma consultoria que ajuda os investidores corporativos e os governos a entenderem a inovação digital antes de reprojetar as estratégias para engajar com isso. Nós promovemos a governança dentro das empresas e com a execução. Então, você tem a melhor estratégia no mundo, você deve dar uma olhada no mercado para executá-la. Então, financiar as melhores startups provavelmente vai ajudar a fazer isso mais rápido. Nós acreditamos muito no conceito da inovação aberta. A inovação aberta é basicamente a hipótese de que os melhores modelos de negócio, tecnologias, ideias, vêm do mundo das startups. E quanto mais cedo elas alcançarem uma escala, melhor para todos. Todo mundo, a startup tem o benefício, as empresas têm, então nós todos também temos esses benefícios. Muito bem. Então, vamos continuar. Pessoal, só um pouquinho. Excelente. Então, já falei sobre isso. Então, muitos dos nossos clientes eles leem as notícias, veem inteligência artificial, blockchain, perturbação, inovação, são todas palavras que fazem sentido, mas realmente entender por que fazem sentido e como você pode aproveitar e tirar benefício não é tão direto. A nossa missão é permitir que as outras pessoas, as empresas, realmente tenham uma visão estruturada de como eles podem capturar o valor de negócios existente nessas inovações. Portanto, um pouco mais de histórico, em termos de, começando há cerca de 5 anos atrás, mas o grupo do qual participamos no MCV Founders Forum, esse começou há mais ou menos 12 anos atrás. O fundador do grupo era um cara chamado Brent Hochman. Brent formou uma empresa chamada lastminute.com, foi uma das primeiras a vender em 2005, e desde então ele tem sido um participante-chave dentro da comunidade empresarial europeia, mas desde que ele começou isso 12 anos atrás, ele levou isso para o nível global. Portanto, a comunidade no meio é o coração, e o coração é criado através de eventos que nós fazemos em Hong Kong, África do Sul, Itália, Los Angeles, Nova York, Rio. Nós temos uma comunidade empresarial global que nós temos os melhores do mundo. Nós temos Facebook, até aqueles que são os empresários bem excitantes e perturbadores. Para nós, em termos de inteligência, nosso objetivo é trazer os nossos clientes o mais próximos possíveis dessas ideias. Vamos lá em frente? Portanto, fazemos isso em nível de estratégia de execução e de governança. Esses são um dos clientes com qual nós temos trabalhado. Nos últimos 5 anos, eu estou no Brasil há 1 ano. Nós temos alguns clientes locais no Brasil agora, e essa é a nossa equipe. Toda a nossa equipe são empresários, ex-empresários, investidores, e dessa maneira podemos injetar a energia no nosso trabalho. Mais importante, qual é o estágio da AgTech no Brasil e globalmente? Na nossa hipótese, nós acreditamos que as melhores ideias das tecnologias vêm
dos estágios, ainda de estágios iniciais. Portanto, seguir o venture funding, você pode ver que tem muito dinheiro entrando nessa área e, portanto, as ideias estão atingindo escala. No ano passado, 1,2 bilhões de dólares americanos investidos globalmente em startups de agtech, que se você olhar, isso é realmente motivador em comparação com 14 e 15. E se você olhar, isso ainda está muito focado nos Estados Unidos, mas se você começar a ver o Brasil, especificamente nos últimos 2 ou 3 anos, tem havido alguns desenvolvimentos bastante excitantes e, portanto, nós estamos bastante motivados com o potencial para a agtech no país. Quando você desconstrói a atividade, existem algumas inovações chaves que estão promovendo a inteligência artificial, os algoritmos são cada vez mais fortes, eles conseguem entrevistar linguagem visual e outras formas de informação. Nós estamos criando redes digitais que compartilham dados com um núcleo central, acesso global através do telefone celular. No meio do campo, eles podem acessar dados que agregam e analisam valor, o que é uma grande vantagem. E a gestão de dados, isso é muito importante. Você pode ter a melhor inteligência artificial, internet das coisas, mas se você não tiver como processar, não tem como o que fazer. Nós temos algumas atividades globais que estão surgindo, nós temos fazendas verticais, muito disso, dentro dos centros urbanos. Eles 4,5 milhões de legumes e alimentar 100 mil pessoas. Vamos ver se isso vai entrar, as fazendas vão voltar para as cidades. A rede de negócios de fazendeiros, 6.500 fazendeiros nos Estados Unidos, essa plataforma para compartilhar os dados como serviços. Hummingbird, eles estão fazendo na Escola do Brasil e na Europa, eles usam a inteligência artificial para ver imagens aéreas e essa é uma maneira muito importante para reduzir os desperdícios e muito do alimento que é criado pode ser preservado e utilizado até pelos clientes. Então, estamos aqui porque o Brasil é excitante e exporta. O Brasil passou a Austrália e o Canadá para se posicionar como o segundo maior país exportador agrícola. Veja as vantagens competitivas que isso cria para o país. Nós realmente gostamos muito de como o Brasil consegue alavancar essas vantagens competitivas para criar o que pode ser o Vale do Silício da agribusiness. Eu falo com o fundador do Hummingbird essa semana, esse slide foi tirado dele, então isso dá uma boa ideia de como os melhores empresários internacionais estão olhando para o Brasil e é com uma perspectiva muito positiva. Você pode ver as contribuições para o agribusiness, nós temos os empregos, as milhões de toneladas estão sendo exportadas, o efeito no PIB, portanto, mais uma vez, uma vantagem competitiva. E depois podemos olhar para essa mapa bastante confuso dos startups, e essa é a intenção na realidade, porque se você examinar os 338 startups agrícolas que estão sendo cuidados pela equipe do SP Ventures e Active Garage, isso está online para quem quiser dar uma olhada com mais cuidado. São 338, você veja o quanto está fragmentado, desde bioenergia até agricultura de precisão. Existe uma startup para qualquer necessidade dos fazendeiros, dos produtores. E a hipótese, mais uma vez, é que a incumbência dos recursos e a escala não deve ser totalmente gastar cada vez mais dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, quando eles podem tão facilmente fazer uma parceria com algum investidor. Essas empresas que têm um foco específico para a resolução de um problema específico. Esses empresários são pessoas que talvez tenham experiência na indústria e estão combinando isso muito bem com a experiência técnica para criar aquilo que será um acordo de fornecimento de serviços adequado. Então, como é que os líderes globais estão reagindo? Esse é o nosso ângulo, os nossos desafios. O desafio que nós vemos é que a incumbência dos recursos e com o aumento de escala, nós não estamos preparados isso ainda. Precisamos de suporte para poder preparar, para poder engajar o mundo dos startups de uma maneira que seja eficaz e que tenha benefícios mútuos e que venha a trazer os resultados comerciais esperados. Então, nós vemos um deslocamento em 4 coisas. Então, passando de modelo de produto para modelo de negócio. Depois, nós também indo de duto para carteira, de competição para concorrência, para colaboração e de entendimento para execução. Vendo eles um por vez. Então, esse é um dos mais interessantes. E John Deere, que é uma das mais antigas instituições agrícolas, fez um estudo de caso muito interessante sobre como evoluir os modelos de negócios. Eles criaram manufaturas
ou criaram equipamento, ele se corrige historicamente, e recentemente eles criaram alguma chama de John Deere Platform. Se você voltar naquela atividade que eu mencionei no Venture Funding, que era uma plataforma que eles estavam tentando criar, e é exatamente isso que eles fizeram. É um estudo de caso muito bom sobre a evolução do modelo de negócio. Eles viram que os clientes estavam pedindo novos serviços diferentes e decidiram evoluir o seu modelo de negócios, não só do ponto de vista de manufatura, mas também da plataforma. Então, agora, os produtores podem usar essa plataforma para acrescentar valor, acrescentar dados das suas fazendas, para poder comprar produtos da John Deere, claro, e também acessar outros serviços interessantes que facilitam muito mais você operar uma fazenda. Acreditamos que seja um excelente exemplo de modelo de negócios. E em termos das grandes organizações que pegando a abordagem de portfólio, de carteira, esse é um exemplo. A Shell utilizada nesse ambiente, mas nós vemos uma carteira de e que existe não é só para incorporar venture capital, não é só para acelerar, não é só para fazer a incubação, é fazer todos eles. Então, apesar disso, obviamente, a necessidade de muito investimento, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você pode fazer isso de uma maneira linear e também vai dar certo, mas a gente precisa você capturar tipos diferentes de aprendizado e interpretar o que funciona e o que não funciona. Quanto mais cedo as empresas conseguem chegar numa posição onde elas conseguirem fazer isso, e como eu já disse, não precisa ser um investimento muito grande nisso, pode ser um investimento leve, mas desde que você esteja capturando aprendizado, que depois é realimentado para os executivos que vão fazer a tomada de decisão, então vai ser útil para você ter isso enquanto exercício de administração. E uma organização tem todas as capacidades para desenvolver e ter escala em novos modelos, portanto a colaboração é essencial. Se nós vemos os Hisense, Cargos, os compradores do mundo, eles todos têm programas de colaboração com startups. Sim, alguns deles são muito específicos para investimento, outros são muito específicos para aceleração, outros são mais diversificados, mas em última instância eles perceberam que existe valor no mundo das startups e reestruturaram, se revisaram sua estratégia e estão se engajando com esse mundo de uma maneira bastante eficaz, porque eles entendem que o futuro da agricultura está ali e se eles puderem financiar e direcionar isso com seus recursos, eles vão ter benefícios e, portanto, eles trabalham por esse motivo com as startups. E uma outra assim, na era de volatilidade atual, não existe outro caminho a não ser reinventar. A única vantagem sustentável que é possível ter sobre os outros é a agilidade. É isso, porque mais nada é sustentável. Tudo que você criar, alguém pode replicar. Portanto, mais uma vez, isso dá suporte às nossas hipóteses, porque se você tem grandes organizações que podem aprender a trabalhar com o mundo das startups e podem reestruturar os seus governos e repensar as suas estratégias, eles podem criar essa agilidade que permite que eles testem e validem novos serviços de startup rapidamente. Quando vemos os desafios para os responsáveis no Brasil e globalmente também, eles têm 4 coisas que os corporativas, os responsáveis, os geradores de políticas devem ver. High-tech ainda é muito alto. Muitas das startups se batem com criar a atração que consegue entregar os resultados comerciais que eles dizem poder. Portanto, é importante você sempre ter essa proporção, tração versus retorno sobre investimentos. A segunda, infraestrutura. De certa maneira, as redes são bastante baratas ainda e, portanto, elas estão sendo integradas. Mas, antes de decidir de trabalhar para uma startup, veja se você tem infraestrutura para poder engajar com ela corretamente. Do ponto de vista de equipe, é importante sempre estar vendo quem são os fundadores e o mix de tempo que eles têm, o mix de talento que eles têm na equipe. Isso pode ajudar muito rapidamente a tomar uma decisão para ver se eles valem ou não a pena trabalhar. E, finalmente, do ponto de vista de integração, nós vimos muitas empresas entrando em discussões profundas e startups e, de repente, perceber que elas não estão numa posição de fazer integração com o sistema existente. Portanto, é bom você saber isso de antemão. Do ponto de vista interno, quando nós aconselhamos os nossos clientes responsáveis, existem algumas bandeiras que nós mencionamos que eles deveriam estar cientes para ter certeza que a inovação corporativa que eles estão executando vai ser eficaz. Primeiro, não se isolar. Os corporativos e os corporativos têm um valor estratégico que precisa ser compartilhado e para que uma startup capture isso, tem que estar conectado com
um negócio básico. Não seja totalmente integrado, mas ele tem que ter condições de acessar esse valor estratégico. Metas não claras. Antes de nós irmos em frente, nós sempre dizemos por que você está fazendo isso. E quando você fala com o CEO, muitas vezes eles dizem, porque nós queremos fazer isso, porque nós sabemos que temos que fazer. Mas você tem que identificar o objetivo que é o certo para a sua empresa, que não seja superficial. Então, vamos ter um orçamento limitado que muitas pessoas têm, não só nas startups, mas globalmente. É importante saber que o orçamento que você usa e os orçamentos que você tem não são superficiais. Você tem que ter certeza que isso vai dar suporte. E tudo isso tem que ser filtrado em toda a organização para poder gerar o empoderamento dos geradores de inovações. Os melhores empreendedores que estão transformando a agricultura colocam recursos dentro da escala. Obviamente, fazem um teste pequeno que seja de baixo risco, mas esteja preparado para reinvestir se funcionar. Execução. Focalize em ter a estratégia, a execução com o tempo necessário e os requisitos necessários. Muitas empresas começam a trabalhar, de repente perdem o contato com a organização e aí você tem uma má execução. E, finalmente, não ter uma abordagem certa. Você tem que ver a carteira de abordagem e ver o que você pode testar e que pode servir para a sua empresa. E este é o fim da minha sessão. Então, eu espero que tenha sido interessante. Muito obrigado.